Olá, Olá, bem, Fernanda? tudo bom, Pablo? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Aqui o pessoal tá perguntando como é que eu tava. Falei, depois de passar 10 dias na praia, não tem que fique mal, né? Estamos bem, né? Depois de 10 dias na praia, nós estamos bem. Até bronzeado. Tô vendo. Fernanda, boa noite, seja bem-vinda aqui. Né? Boa noite. Agora que faz parte do corpo de coordenadores das pós-graduações EAD aqui, queria te dar as boas-vindas, Obrigada. desejar muito sucesso. E vamos lá, então. Pessoal, hoje a gente vai falar, né? A gente está aqui com a Fernanda. Ela vai assumir, a partir de agora, já está assumindo, né, 3 das nossas pós-graduações, que uma delas, né, é a pós-EAD em reabilitação cardiopulmonar, outra é a pós em fisiologia do exercício e biomecânica, e a terceira em nova pós-graduação, que é a pós em ciências da reabilitação. Então, a Fernanda tem uma longa carreira, um longo currículo, por isso que ela assumiu essas 3 pós-graduações aí. Fernanda, te apresenta aí, fala aí com o pessoal. Um desafio, né, Pablinho? 3 pós-graduações. 3 não é uma, são 3. São 3. Seguinte, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Fernanda, tá? Eu sou formada há 5 anos pela Universidade Federal de Ciências da Saúde. Depois que eu saí da fundação, eu me formei em fisioterapia, tá? Em 2017. E aí eu comecei a minha formação complementar logo em seguida. Eu fui fazer uma pós-graduação em fisiologia do exercício na Unifesp. Depois eu comecei a minha segunda pós-graduação em terapia intensiva no Einstein. E aí que eu entrei para a área da docência ali, fiz o meu mestrado pela Fundação na área de Ciências da Reabilitação, pegando toda a linha de reabilitação cardiopulmonar e metabólica. E atualmente eu estou na metade do meu doutorado, iniciando as minhas coletas esse ano, né? Meu projeto de pesquisa está aí em andamento. E eu segui nessa linha de reabilitação cardiopulmonar, principalmente com as doenças crônicas pulmonares e cardíacas. Então, a gente tem aí uma formação bem fisiológica e de reabilitação aí, bem interessante, que eu acho que vocês vão curtir bastante. Dá para assumir as 3 de uma vez só. Dá para matar no peito. Pessoal, uma coisa importante, né, a gente sempre falar, a gente veio, né, de uma pandemia em 2020, ele pegou todo mundo de surpresa, as coisas foram melhorando ao longo dos anos, né, e a gente chegou em 2023, agora a gente já está sem máscara, todo mundo vacinado, né, tem ondas vindo, mas uma coisa muito importante, que é a questão do conhecimento, né, quem tem conhecimento está sempre em vantagem, né, quem tinha o conhecimento lá na época da pandemia saiu na frente, tanto em atendimentos online, em oportunidades de trabalho que surgiram, né? Tem muita gente que se reinventou. E agora a gente está trazendo para vocês, né, cursos novos de pós-graduação. Nós temos aqui na PhysioWork, né, um dos cursos que é o querido por todos, né, que é o de Neurociências do Movimento Humano, que eu fui aluno, né, sou tutor dele também. Então, posso afirmar para você, é um curso muito bom, faz muita diferença para o dia a dia. Temos também, né, o treinamento físico, alta performance, nutrição esportiva, para quem é da área do treinamento, né, seja aula, até quem dá aula de pilates, né, às vezes a galera olha alta performance, treinamento físico, já imagina algo muito atlético, vou trabalhar no clube de futebol. Não, isso serve para o nosso dia a dia, principalmente porque tem a parte de nutrição, e a nutrição faz parte, né, da fisioterapia. A gente precisa ter noções, né? A gente não vai fazer dieta, mas a gente precisa ter noção. A pós-indoor, que é uma muito requisitada também, é uma pós multiprofissional, então você vai ter ela com vários profissionais da área da saúde. A reabilitação cardiopulmonar, que agora é com a Fê. Fisiologia do exercício biomecânica do movimento humano, também com a Fernanda. Ciências da reabilitação. Fisioterapia em traumato ortopedia, que é com a Cíntia Hitzel. E ciências do esporte, que é com a Salime.
Fernanda, queria... peraí. Lembra, importante. Ao final a gente vai falar, né, especificamente dessas três pós da Fernanda. Então, Fê, diz aí para o pessoal mais explicar para eles aí como vai funcionar a importância, né, de um profissional para a área da cardiopulmonar. Vamos começar falando de cardiopulmonar, né? A importância de fazer uma pós-graduação, a importância de fazer uma pós-EAD, a facilidade que tem também, né? Então, aí que a gente começa a conversar, né, Pablo? Pablo trouxe pra gente essa questão da pandemia, né? Então, assim, muita gente acabou se formando aí em meio à pandemia e a gente teve que buscar alternativas de como nos mantermos atualizados dentro dos conhecimentos da nossa área de interesse. E uma das revoluções que houve dentro da educação com a pandemia foi o ensino EAD. É um ensino que ele já vinha de muitos anos, mas ele tomou força e ele tomou estrutura a partir da pandemia. E isso, para mim, foi uma dos nossos maiores ganhos, tá? Que é tu proporcionar o conhecimento, né, de diferentes áreas do país e tu poder atingir todos os públicos. E tu poder adquirir conhecimento, te atualizar, tendo horários flexíveis, né? Tendo disponibilidade para poder te manter em constante formação, né? Para cada um poder estudar no seu ritmo, né? No seu tempo de ensino, né? Para que a gente possa encaixar essa pós-graduação, esses cursos de aperfeiçoamento dentro da nossa rotina, certo? Então, para mim, o ensino EAD ele veio para ficar e a gente tem que apostar nele, né? É uma outra forma de aprendizado em que a gente precisa de um aluno que tenha essa característica de ser um aluno mais proativo para o conhecimento, né? Um aluno que busca, né? Um aluno que vai fazer por si e não só espere que o professor traga, né, tudo pronto. Então, eu acho que é uma outra forma da gente conseguir trazer o conhecimento e o aluno adquirir este conhecimento. Então, para mim, uma das grandes vantagens das nossas pós-graduações EAD, a primeira delas é que a gente tem o encaixe dos nossos horários flexíveis. A gente consegue encaixar em qualquer momento, né, da nossa rotina. E a gente também tem, não é rígido, assim, tu tem de 6 a 18 meses para completar estes módulos. Né? Isso falando de modo geral, não só da pós-graduação em cardio, mas as pós-graduações EAD da Physiwork, elas têm essa estrutura, né, de que a gente pode completá-las ou em 6 a 18 meses, né? São pós-graduações que são reconhecidas pelo MEC, que tem profissionais excelentes, especialistas, né, profissionais que, além de especialistas de uma carga de conhecimento teórico-científico muito grande, são profissionais que atuam na sua área. E esse é o diferencial também de profissionais que estão atuando dentro das áreas em que tu está ensinando. Então, isso é bem importante, né? A gente conseguir atingir diferentes públicos, né? São pós-graduações multiprofissionais, né? São pós-graduações que a gente consegue atingir cursos de fisioterapia, educação física, medicina, nutrição, enfermagem, né, pessoal? Então, é um momento que a gente tem ali de poder agregar conhecimento em diversas áreas, tá? Então, para mim, essa é uma das grandes vantagens que a gente tem de apostar numa pós-graduação EAD, e a gente tem que começar a olhar com novos olhos para essa nova forma de ensino, que eu gosto muito. Além disso, né, pessoal, a Physiwork, ela trabalha com aulas que elas são gravadas e são gravadas em estúdio, né? Então, são videoaulas que a gente disponibiliza, mais o material feito pelo professor, né? E eles vão ficar sempre disponíveis, né? Não são videoaulas que vão saindo do ar, não, elas vão ser sempre
sempre disponíveis e sempre atualizadas essas aulas, né? Então, conforme a gente vai passando as turmas, a gente vai atualizando e incluindo novos assuntos. Inclusive, a pós de cardiopulmonar, ela tem um módulo específico. Dentro de um dos módulos, a gente tem uma aula ali que é só sobre reabilitação cardiopulmonar pós-Covid. Então, é um assunto super recente, cheio de conhecimento científico novo, né, que tá aí. São estudos super recentes de 2021, 22, que a gente vai trazer para vocês. Então, assim, ó, é o conhecimento mais atualizado possível. E que vocês vão poder assistir aonde quiser, aonde estiverem, né, em qualquer local, né, que vocês tenham disponibilidade para isso. Então, para mim, essa é uma das nossas grandes vantagens, né? E falando daí, daquilo que é, né, na minha cancha, a gente vai falar um pouquinho da pós em reabilitação cardiopulmonar e metabólica, né, pessoal? Eu venho, então, de uma formação que ela é toda voltada para as doenças crônicas pulmonares e doenças crônicas cardíacas, tá, pessoal? Então, eu tenho um apreço especial por essa pós. E eu queria contar um pouquinho para vocês a estrutura, né? Como é que a gente organizou e pensou, né, para disponibilizar para os alunos que têm interesse nessa área, tá? Essa é uma pós que ela é composta por, se eu não me engano, 4 módulos, tá? Um total de 20 disciplinas a gente tem, que vão durar ali de 6 a 18 meses. A carga horária total da pós-graduação, ela é de 420 horas. É isso, 420 horas, se eu não me engano. Né, divididas entre as aulas e os módulos. E elas são reconhecidas pelo MEC. E o que todo mundo me pergunta é, tá, mas e aí, né, prof, e o TCC? As pós-graduações da Physiwork, o TCC, ele é opcional, né? Ele é um trabalho de conclusão de curso que a gente faz de maneira optativa. A gente oferta isso para o aluno. Se ele tem interesse, ele vai ser orientado, ele vai ter o seu trabalho disponível para publicação. Se é do interesse do aluno, nós temos toda a formação para que ele possa concluir este trabalho, né? Caso não tenham interesse ou não tenham disponibilidade, não será obrigatório, tá? Mas eu, como docente pesquisadora, fico aqui com o meu convite de que sim, todos deveriam fazer, pelo menos em algum momento da vida, porque é uma experiência muito interessante a gente fazer uma revisão ou uma pesquisa clínica. É muito legal, nos dá uma cancha profissional bem bacana, né? E é legal porque vocês não fazem sozinho, né, pessoal? A gente faz tudo com apoio, tem os tutores, tem os professores, os orientadores. Então, eu acho que é uma ideia bem interessante de se pensar. Eu sou fã e vou bater firme nessa tecla com os meus alunos. Vamos ver, Pablinho, aqui, ó. Eu vou dar uma olhadinha no que a gente tem de disciplina para contar para eles aqui, ó, mais ou menos como é que ela vai estar organizada. Tem muita disciplina, Tem muita disciplina, tem muita disciplina, tá? Mas assim, ó, em geral, tá? Os nossos módulos, eles começam, né, dando embasamento, aquela retomada básica de anatomia, fisiologia, semiologia, de avaliação cardiopulmonar, avaliação cardíaca, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre alterações do exercício relacionado à parte cardiopulmonar, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre prova de função pulmonar, farmacologia aplicada à reabilitação. Isso tudo compõe o módulo 1, tá, pessoal? Então, é um módulo que traz bastante revisão lá da base. Então, mesmo quem
Ah, já faz muito tempo que eu não estudo, já estou formada há muitos anos. Não tem problema. A gente vai fazer uma baita revisão nesse primeiro módulo, né? Então a gente vai retomar bastante coisa. E dentro dessa revisão a gente traz tudo com os conceitos atualizados, tá, pessoal? Aí a gente passa para o segundo módulo, que daí é um módulo que a gente já vai para as avaliações, né? Então, avaliação físico-funcional, nós vamos falar um pouquinho sobre os testes funcionais, teste de caminhada, shuttle test, erospirometria, tá? Vamos falar um pouquinho sobre avaliação e treinamento da musculatura respiratória, né? O famoso TMI, tem bastante coisa nova aí, bastante coisa acessível, até mesmo para quem trabalha em clínica, tá, pessoal? Não é só para quem está dentro do hospital, não, viu? A gente Exato. tem visto muita reabilitação cardiopulmonar aí, clínica, principalmente agora depois do pós-Covid. Então, é uma área de atuação que está se abrindo bastante e que o pessoal tem dado valor, né? O pessoal tem, o público ele tem, né? Os pacientes eles têm procurado bastante sobre essas questões de reabilitação cardíaca, cardiopulmonar. Então, é legal a gente pensar também um pouquinho mais em nível ambulatorial e não só em nível hospitalar, tá? Vamos falar de prescrição de exercício, né? Prescrição de exercício e estratificação de risco de doença. Isso, para mim, é uma dos pontos chaves dentro da reabilitação cardíaca, né, pessoal? É a gente saber prescrever um exercício para os pacientes clínicos, né? É uma das nossas matérias, assim, das nossas disciplinas e a gente tem o maior carinho de trazer para vocês, porque eu acho que é o que falta um pouquinho da graduação, né? Eu posso falar mais sobre a graduação, porque eu acho que a gente ainda tem pouco tempo para poder desenvolver toda essa disciplina que é saber prescrever um exercício. Porque começa tudo daí. Eu preciso saber prescrever um exercício para poder fazer com que a minha reabilitação tenha sucesso e adesão, né, ao tratamento, né? Depois, o que a gente vai falar também nesse módulo? A gente vai trazer um pouquinho do atendimento nas emergências cardiovasculares, que aí é outra área de atuação que eu trabalho na minha prática, né? Eu acabei falando só da minha formação docente, teórica, né? Mas não falei da minha área de atuação. Hoje em dia, eu atuo no Hospital HPS, tá? No pronto-socorro, lá em Canoas, e eu trabalho dentro da emergência do hospital. E lá dentro da emergência, além dos politraumas que a gente recebe, a gente trabalha muito com emergência cardiovascular, porque chega muito paciente infartado, chega muito paciente com instabilidade hemodinâmica. Então a gente tem que saber manejar. E essa é uma das áreas também, assim, ó, que eu vou ter o maior prazer em falar para vocês, porque ela é muito legal, muito bacana mesmo da gente entender como poder ajudar nesse momento, certo? E aí vamos, né, de terceiro e quarto módulo, aí a gente vai entrar lá, ó, entre as reabilitações. Aí vamos falar de todas as fases da reabilitação cardíaca, a fase de reabilitação pulmonar, né? Vamos trazer também uma matéria aí, né, uma disciplina de psicologia aplicada à reabilitação, educação em saúde. Aí a gente entra com todas as nossas linhas, né, caminhos para o tratamento. Quarto módulo, né, e quinto módulo, que a gente tem um também, o quarto módulo a gente fecha falando daí das especificidades, né? Reabilitação coronariana, reabilitação na insuficiência cardíaca, transplante, pós-Covid. Vamos falar também sobre reabilitação cardiopulmonar pediátrica, tá, pessoal? Bem legal também, a gente vem com um corpo docente bem legal, né, para falar sobre isso. Então, acho que vai ser bem bacana, tá? E aí, o quinto módulo é aquele básico, né, que a gente vai falar de epidemiologia, estatística, prática baseada em evidência e o nosso artigo final, né, o TCC. Se o pessoal tiver interesse, a gente vai trazer um pouquinho sobre isso. Basicamente,
A pós-graduação em cardio, ela se organiza nesse formato, tá, pessoal? E eu acho que esse formato, ele vem se repetindo dentro, né, das nossas pós-graduações, né? Sempre a gente inicia no módulo básico de revisão e aí a gente vem trazendo para vocês as avaliações, né, as prescrições e no finalzinho a gente vai falar de especificidade ali de tratamento. Ótimo, Fê. Dá para ver que são vários módulos, né? E como a gente fala, a questão do EAD, o aluno, ele realmente... Antigamente tinha muito preconceito, né? Em relação ao estudo EAD. Ainda tem. Eu acho que ainda tem, mas eu acho que isso vem mudando, viu? Pablo, eu vou te Tem que falar mudar. as minhas 2 pós-graduações no formato híbrido, tá? Eu fiz isso que já faz um tempo, foi antes da pandemia. Uma delas eu fiz, eu iniciei antes e terminei durante, tá? E escolhi fazer EAD, tá? A minha primeira pós-graduação, como eu escolhi fazer em São Paulo, porque eu queria abranger uma outra... Queria estar presente em outro centro, né? E não tinha tantas pós-graduações EAD. Eu fiz uma híbrida, né? Que a gente ia de determinado tempo. Eu tinha aula presencial lá no Laboratório de Fisiologia de Exercício em Santos, tá? Na FEAC, bem legal lá o laboratório. E aí eu ia de tempos em tempos. Mas as aulas, elas eram todas EAD. Eu conseguia fazer elas gravadas. E para mim foi muito legal, porque era um período em que eu tinha acabado de me formar, estava trabalhando, não tinha como me deslocar, né, para São Paulo todas as semanas. E eu encontrei um modo de, bom, eu quero fazer uma formação em outro estado, sem sair do meu estado e mantendo, né, o meu trabalho, mantendo as minhas relações aqui, né? Ao mesmo tempo que eu fazia a minha pós, eu comecei, no finalzinho ali da pós, eu ingressei no mestrado, aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu consegui fazer esse casamento aí, né? E depois, em meio à pandemia, eu pensei, por que não fazer uma outra pós-graduação, já que estou dentro de uma UTI, a UTI virou, a emergência virou uma UTI Covid. Pensei, bom, vamos fazer uma nova formação. Também não tinha como sair daqui, né? Mas queria estar dentro do núcleo do autoconhecimento em termos de evidência, de ciência. Procurei o Hospital Albert Einstein e encontrei uma pós-graduação que era EAD. Não era 100% EAD, porque a gente teve 3 encontros presenciais, né? Um de imersão e o outro de provas e tal. Mas eu fiz todas as aulas online. E foi muito bacana, porque era um sistema de aula que a gente chama de sala de aula invertida, em que eu chego com o conhecimento. Eu tenho, né, um módulo todo em que o material ele está disponível para mim, né? Eu leio o conteúdo, eu faço os exercícios, né? Eles vão te direcionando, te encaminhando para aquilo, e ao final a gente assiste a aula. Isso no tempo que eu pude fazer, porque eu estava trabalhando dentro de uma UTI Covid. Então, para mim foi super bacana, né? Ter essa perspectiva. E eu só não fiz aqui, só não procurei uma área aqui, porque ainda não tinha, a Fisiorg ainda não tinha aberto pós-graduações nas áreas de terapia intensiva, de fisiologia, né? Então, eu acho que é uma grande oportunidade, né, para quem busca quem busca conhecimento e se atualizar, ficar de olho nas pós-graduações EAD. A nossa pós-graduação ela é muito legal, ela é uma pós-graduação de alto nível de conhecimento, profissionais excelentes, né, com alta formação. Então, assim, ó, vale a pena. Eu gostei bastante. Na minha experiência de pós-EAD, eu gostei bastante. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito de estudar em casa.
né? Desde a Sim. época da faculdade eu preferi estudar em casa. Não, sem dúvida. Então o EAD me facilita muito rever, né, o conteúdo. Então Sim. isso para mim Eu traz muita... no tempo que tu tem, cada aluno tem um tempo de aprendizado, né? Cada aluno tem um modo diferente de aprender, né? Tem alunos que vão aprender mais assistindo aula, tem alunos que vão aprender fazendo resumo, tem alunos que vão aprender fazendo exercícios. Então, quando a gente tem essa possibilidade de, não entendi, vou voltar ali um pouquinho para ver o que eu perdi, onde é que eu não consegui encaixar o conteúdo. Isso é muito legal, né? Até hoje eu uso todos os materiais que eu tinha das minhas pós, das aulas, quando eu preciso. Né, tô com um caso assim, assim, assado, preciso relembrar. Eu vou lá, assisto aquela aula de novo. Fernanda, vamos falar agora da pós em Fisiologia do Exercício e Biomecânica, que Fisiologia da também é a biomecânica. tua área, né? Essa aí também é o meu xodó, tá, gente? Essa aí. Fisiologia. Para quem gosta, essa é a pós, tá, pessoal? Porque vai pegar fisiologia do exercício, vai pegar toda a biomecânica do movimento, né? E eu acho que hoje o que mais nos move, né, o que mais nos mantém saudáveis é o exercício, sem dúvida nenhuma. Isso falando de saúde física e saúde mental, né, pessoal? Assim, ó, a pandemia veio nos mostrar, nos garantir, né, porque a gente já sabia disso há muito tempo, mas nos, né, taxar de que sim, a gente precisa se manter ativos, pessoal. A gente precisa, além de nos mantermos ativos, a gente precisa entender e manter o nosso corpo em movimento. A gente precisa entender como que o nosso corpo responde e nos mantermos em constante movimento. Diminuição de dor, diminuição de nível de estresse, saúde cardiovascular, diminuição de lesão, né? Ansiedade, depressão e por aí vai. Isso tudo a gente bota na conta da atividade física, tá, pessoal? Não precisa de remédio. Vai fazer um exercício, uma caminhada, uma nadada, né? É isso aí. E aí, a nossa pós em fisiologia do exercício, ela também é dividida naqueles mesmos módulos, são 5 módulos, tá, pessoal? Em que ali no primeiro módulo a gente vai fazer aquela revisãozinha básica, tá? De fisiologia do exercício, biomecânica, periodização e controle de carga aplicada ao treinamento, mobilidade articular, flexibilidade, estabilidade, e vamos falar um pouquinho sobre fatores psicológicos relacionados ao exercício, tá, pessoal? Essa é uma pós-graduação também, que ela já é um pouquinho mais ampla, tá? Ali o pessoal da área da educação física, pessoal da físio ali, a gente tem bastante aluno ali dessas áreas, assim, então acho que dá pra gente, né, chamar esse pessoal, porque é uma área que abrange bastante mais multiprofissional, tá? No módulo 2, pessoal, chegando ali no módulo 2, a gente vai continuar falando um pouquinho da fisiologia do exercício, vamos falar daí um pouquinho mais sobre fisiologia muscular, articular, né? Vamos falar de avaliação física, vamos falar daí de biomecânica, daí vamos dividir um pouquinho, né? Membro inferior, membro superior. Vamos falar de fisiologia do sistema cardiorrespiratório, tá? Então a gente vai fechar esse módulo 2 nessas disciplinas, tá? Terminando o módulo 2, a gente entra no módulo 3, que a gente vai começar a falar de nutrição esportiva, tá? Vai dar uma passada ali por nutrição esportiva, vamos falar de biomecânica de coluna e quadril, vamos falar de biomecânica no treinamento de força, potência e hipertrofia, tá? Vamos falar de fisiologia, né, gente, da fisiologia aplicada, né, ao treinamento de força, de potência, tá? Vamos daí para o módulo 4. No módulo 4, a gente vai dar uma passada de treinamento aeróbico, bases fisiológicas do treinamento aeróbico. Vamos falar de bases fisiológicas do treinamento funcional e do treinamento de alta intensidade, tá? E também vamos falar, então,
de alterações fisiológicas nas complexidades das lesões. E para fechar esse módulo, a gente fala também um pouquinho de gestão em saúde e marketing, tá? Então, a gente traz uma pós que ela é bem completinha, né? A gente falando de membro superior, membro inferior, coluna, né? Trazendo os 3 pilares de treinamento, né? Treinamento de força, potência, hipertrofia, treinamento de resistência, vamos falar de treinamento aeróbico. Então, acho que é uma pós que está aqui, ó, um chuchu para vocês, bem completinha, vale a pena, tá? Ela é diferente das pós-graduações em fisiologia do exercício, porque ela traz a biomecânica junto. Eu acho que esse é o nosso diferencial, porque a gente não fala só sobre fisiologia, a gente traz junto com a fisiologia a biomecânica, que são, ó, assuntos casados, pessoal. A gente não consegue falar só de fisiologia, a gente precisa trazer a biomecânica junto, né? Então, esse é o diferencial da Physiwork, da pós da Physiwork. Acho que vale a pena vocês conferirem, que vocês vão gostar. Módulo 5, clássico, né, pessoal? Pesquisa, né? Vamos falar de epidemiologia, vamos falar de artigo científico, prática baseada em evidência. Acho que é essa aí o nosso módulo um pouquinho mais científico, assim, em termos de trazer um pouquinho ali de matemática, um pouquinho de, né, bases metodológicas, mas é bem, bem legal também. Não é de assustar, tá, pessoal? É bem tranquilinho. É Tá? tranquilo. Pode. Eu assisti as aulas, tá? Bem Não, e olha toda a pesquisa. Sim, sim, não, é bem legal. Então, acho que vocês podem ficar tranquilos que é bacana. Fê, uma das coisas, né, que é muito importante quando a gente fala, a gente olha um título de algo, a gente acaba julgando o livro pela capa, né? Quando ele fala fisiologia do exercício e biomecânica. Como a gente falou na parte de cardio, né? Eu trabalho com treinamento, eu preciso saber sobre os processos cardiorrespiratórios, né? Como acontece, o tipo de treinamento, essas alterações fisiológicas. E nessa pós-fisiologia do exercício, as pessoas fazem muito essa pergunta, né? Tá, mas eu vou usar onde isso? No dia a dia, né? No paciente idoso, né? No home care, vai ser na aula de pilates, você vai usar a biomecânica, vai usar a fisiologia, né? A galera começa, olham isso e já pensam, isso aí é pra galera do esporte, isso é pra educação física. Não. A fisioterapia precisa muito disso. A gente usa muito. Eu fiz a minha pós-graduação em Fisiologia do Exercício aplicada à clínica, que é um título diferente, mas para falar das mesmas coisas que a gente estava trazendo aqui. E para mim, hoje, na área clínica, eu utilizo muito mais, né, a fisiologia do exercício clínica, que é justamente essa prescrição que a gente fala, né, de como que eu vou prescrever um exercício para reabilitar o meu paciente idoso. Como que eu vou prescrever um exercício numa academia para um idoso ou para um paciente cardiopata ou para um aluno cardiopata, né? Ok? Como é que a gente vai? E é isso que essa pós em fisiologia e biomecânica nos traz, né? A gente sai um pouquinho daquela caixinha só de pacientes, atletas, rígidos que não tenham nenhuma doença, e a gente vai abrir e vai falar assim, não, aqui cabe todo mundo, aqui cabe o aluno que é cardiopata, cabe o aluno que é pneumopata, cabe aquele cara que teve uma lesão lá de joelho, reabilitou, mas tá, ele, né, já teve uma lesão, como é que eu vou prescrever, né? Então, eu acho que aí a gente consegue abranger tudo, né? Que nem o Pablo disse, tá, mas eu faço pilates, eu tenho um estúdio de pilates, para que eu vou usar? Bom, vai usar para prescrever os exercícios nos teus pacientes, né? Saber a intensidade que tu vai utilizar, né? E saber a fisiologia daquilo, né? Por trás do que tu tá impondo. Então, eu sou super fã, acho que deveria ser uma pós-graduação para todas as áreas, assim, para a gente poder básica, sabe? A gente precisa saber de fisiologia para poder saber sobre tudo, né? Fisiologia e biomecânica para poder falar sobre tudo. A fisiologia é uma
pelo menos para mim, foi a primeira matéria que eu vi na faculdade. E no início eu olhei e falei, o que eu estou fazendo? Eu não sabia do que estava. Sim, E hoje ela é muito ela é importante para mim, todo o processo do treinamento, da prevenção, do treinamento, do pós-treinamento, né? Então, isso é muito importante e exa- cada vez a gente vê mais profissionais que faltam isso. exatamente, Pablo. Hoje a gente fala muito em prevenção. E para a gente conseguir falar em prevenção, montar um treino para prevenir, a gente precisa saber ter base fisiológica, né? E a base fisiológica, ela não é só sobre processos fisiológicos, não é só sobre fisiologia humana, é sobre alterações do sistema cardiovascular frente ao exercício. Qual a biomecânica, né? Alterações da biomecânica frente ao exercício, né? E aí, dentro dessas alterações, a gente tem os públicos específicos, né? O idoso, a criança, o adulto, né? O cardiopata, o pneumopata. Então, eu acho que essa é uma pós bem abrangente e, para mim, assim, é fundamental, né? Se eu pudesse indicar, essa seria a primeira pós, assim. E aí, depois dela, a gente ainda faria as pós mais específicas de cada área. Eu gosto bastante. E tem um fato, né? A questão da reabilitação. A gente vê muitas pessoas acabam perguntando direto, eu recebo no meu direct, como que tu fez para chegar onde tu chegou? Como esse campeonato internacional, como chegou? Como que é? E dentro desses lugares de ensino, a Fernanda de Porto Alegre, ela ia para São Paulo. Tem uma coisa que é muito importante, a galera acaba, não é falado muito, mas a questão do network, né? A troca de experiência com outras pessoas. E dentro da pós-graduação, além de ter, né, esses encontros, essa questão de uma live, tem um grupo ali que pode trocar ideia com um aluno que está. Temos alunos fora do país, né? Temos alunos de Portugal, na Inglaterra, que são brasileiros que moram lá e estão fazendo uma pós-EAD pela facilidade. Aí imagina, tá tendo uma aula, tem uma dúvida, fala com um maluco que tá lá do outro Não, lado do mundo. o network é o que tu foi o motivo de eu procurar também, um dos motivos de eu procurar uma pós-graduação fora do meu estado é para poder fazer conexões e entender como que como que são os processos de reabilitação fora da minha bolha, né? Fora aqui do meu estado. Para isso nos abre assim um leque de enxergar que existem outras formas, né? Fora daqui. E também me faz enxergar de que a gente não está muito distante de São Paulo, porque às vezes tu pensa assim, ah, não, mas tá, a gente está muito distante de São Paulo, a gente está muito distante da Espanha. Não, às vezes o nosso conhecimento ele é muito bom ou melhor do que lá. Então isso também é importante, né? E eu consegui fazer uma rede, né, de apoio de gente que estava lá no Pará, de gente que estava na Bahia, entender e perguntar, tá, como é que é o sistema de saúde aí? Como é que vocês fazem tal processo, né? Como é que é a reabilitação tal, né? Como é que vocês atuam, né? O que que falta, o que que não falta, o que que tem, o que que não tem. E às vezes tu acaba descobrindo coisas incríveis, né? A gente descobre que a gente está muito mais próximo daquela cultura e daquele sistema de saúde, daquela organização, do que a gente imagina. Então isso é bem legal mesmo. Isso é uma coisa muito. Eu preciso compartilhar isso, né? Que eu gosto de compartilhar essa parte. Que, que a gente sempre olha para fora, né? E acha que fora tá as melhores coisas, né? Tu saiu de Porto Alegre, foi para São Paulo, São Paulo é onde tudo acontece. Na área do treinamento, pô, eu viajo bastante no Brasil, tenho contato com outros profissionais. E aí acaba, na minha cidade, eu sou de Pelotas, então eu olhava Porto Alegre era uau, São Paulo era mais uau ainda. E aí a gente vai subindo aí, tá, mas isso aqui é o que eu fazia lá. E aí, e aí pô, fui pro Exato. campeonato internacional. Aí eu tava lá com os caras de todos os países da América. Cara, eles faziam a mesma coisa que eu. A mesma coisa. Exato. E Isso tava um americano lá, que o americano é potência, e tava lá fazendo a mesma coisa que a gente faz aqui há anos. exatamente, isso para mim foi o mais legal de descobrir, que eu não tô tão distante do quanto eu imaginava de São Paulo. Entende? Não, Né? a nossa saúde aqui é muito boa. O que se faz na Santa Casa aqui é que os caras estão fazendo lá. A diferença é que tu tem mais investimento, talvez,
tem mais grana, né? Mas Sim. conhecimento e de... Não, é o que eu tenho aqui, entendeu? Então, assim, a gente tem que valorizar também. Aí me perguntar, mas por que que tu não saiu? Por que que tu não ficou em São Paulo? Por que que não... Então eu pensei, para que que eu vou ficar se eu faço... Se aqui a gente faz a mesma coisa, a gente faz um trabalho tão bom quanto lá fora, né? Então é bem legal essa experiência, assim, da gente poder fazer essa troca. É bem legal. Fê, a gente tem que falar ainda de mais uma das pós. Tu és Vamos coordenadora. falar da nossa última. Vamos falar da última, que é a pós em Ciências da Reabilitação, que é a nossa pós-graduação nova, né? Isso. Essa é a nossa novinha É o bebê da da pós casa. novinha na casa, que vai entrar com tudo também, que é uma ideia da gente poder abranger, né, um público maior, mais de outras áreas, para a gente poder trazer, né, o público da nutrição, né, da medicina, da educação física, da enfermagem, né, para a gente poder agregar todos eles, né, numa pós que a gente vai poder falar de diversos assuntos, tá? Então, assim, qual o diferencial dela, tá, pessoal? A gente vai também fazer aquela mesma coisa, mesma base no primeiro módulo, né? Vamos, né, falar de fundamentos de neurociência, de movimento, nós vamos falar de fisiologia do exercício, desenvolvimento humano, né? O diferencial, a gente vai trazer psicomotricidade, a gente vai falar sobre neurociência, tá? Nós vamos falar sobre biomecânica avançada, fatores psicológicos que são relacionados, né, ao processo de reabilitação, certo? Quando a gente vai para o módulo 2, tá, dessa pós, a gente vai começar a falar, então, de neurofisiologia, né? Que diferente das outras, a gente não abordou tanto, né? A gente não trouxe, porque não era o foco. Então, nessa aqui, a gente vai começar a trazer, ó, neurofisiologia, a gente vai trazer um pouquinho da pós, que é a princesinha da casa, que é de neurociência. A gente vai trazer a neurociência da dor, tá? E o modelo biopsicossocial. A gente vai falar de avaliação física, teste funcional, né? Nós vamos falar de fisiologia do sistema cardiorrespiratório. Então, assim, o que vocês vão entendendo? Que essa é uma pós-graduação que ela te dá uma abrangência maior. É como se a gente conseguisse, né, falar um pouquinho, né, de todas as pós que a Physiwork vem trazendo. A gente vai conseguir falar um pouquinho de cada assunto, né? Ela é uma pós muito abrangente. Então, ela é muito legal. A gente tem diversos profissionais capacitados que vão falar para a gente sobre esses processos de reabilitação, né? Principalmente quando a gente fala de neurociência, né? De neurofisiologia, que são assuntos que têm se tornado cada vez mais pautas, né? Para gente trabalhar, né? Hoje a gente não pode mais tratar a dor como apenas uma dor. A gente sabe que a dor ela é multifatorial, que ela tem outras causas que não só a física, não é só lesão tissular, né? Não é só lesão de tecido, não é só um entorse de tornozelo, não é só um ligamento cruzado que foi rompido. Então não é por aí, a gente não tem como reabilitar, né, quando a gente está assim. Então a gente vai, essa é uma pós para abrir, né, os nossos horizontes. E aí no módulo 3, pessoal, a gente vai começar a falar, né, sobre reabilitação neurocognitiva. Olha que bacana, né? Se fala super pouco. Hoje eu desconheço, né, pós-graduação que fale sobre reabilitação neurocognitiva, né, e os exercícios funcionais e falar sobre aspectos sensoriais, né? A gente vai falar de processos cognitivos, neuroplasticidade, né? A gente vai falar sobre biomecânica do sistema locomotor, sem ser uma pós só de neuro especificamente. Então, essa aqui, ó, abrange o pessoal da área. Ah, eu sou fisioterapeuta neurofuncional. Então, bacana, tu vai poder fazer uma pós-graduação em ciências da reabilitação que vai te abrir os horizontes,
né? Que a gente vai ter módulos específicos, então, que vão falar sobre neuroplasticidade, mobilidade, flexibilidade, doenças neurológicas, né? Alterações fisiológicas e complexas das lesões, né? Principalmente das lesões neurológicas. Eu, né, atendo pacientes, só paciente neurológico. Perfeito. Não quero fazer mais uma pós em neuro. Então, vem fazer uma pós em ciências da reabilitação que tu vai ter esse leque de opções, né? E para finalizar, a gente entra com o nosso módulo clássico 4 e 5, né? Que aí no módulo 4, aí a gente vai falar, né, então, sobre pilates aplicado à reabilitação, reabilitação das lesões de coluna, reabilitações das lesões de joelho e quadril, reabilitação de lesões de ombro, reabilitação funcional, né? Reabilitação das doenças neurológicas. É uma pós bem completinha, uma das nossas pós mais completas dentro da PhysioWork, tá, pessoal? Acho que essa aí vale a pena a gente apostar nela também, tá? A gente tá apostando as nossas fichas, vem gente bem legal aí para falar para vocês sobre diversos assuntos bacana. E ela é uma pós que vem com tudo, assim, não achei em outros lugares aqui. Não é marketing, não é vendendo meu peixe, mas ó, não achei, não vejo outros lugares ofertando uma pós-graduação tão completa, né? Com assuntos tão variados e que se interligam, né? Se conectam. Verdade. Fê, muito importante a gente, né, ressaltar aqui no final. O pessoal tá mandando perguntas aqui no direct, perguntando quando começam as inscrições, quando começam as aulas. Isso é muito importante, não vai começar a aula amanhã, né? Não. Vamos abrir os documentos aqui. Vamos abrir aqui, vamos ver direitinho aqui, ó, pessoal, pra gente falar certo pra vocês. Seguinte, tá? O início das matrículas, eles começam a partir do dia 9 de janeiro, pessoal, tá? E o início das aulas, depois o Pablo me corrige, tá? Mas é isso aí, dia 15 de março de 2023. Então ali, ó, a aula começa só em março e as matrículas que vão começar agora em janeiro. Então tem bastante tempo aí para se programar, para pensar, olhar os conteúdos programáticos que vão estar no site, né? Ver o que pós aí que vocês se interessam, qual que é que encaixa aí no perfil profissional de vocês. E aí até o dia 15 dá para fazer a matrícula, tá? Mas assim, ó, quem se ligar e procurar quanto antes, rola desconto, tá? A PhysioWork tá fazendo aí, ó, descontinho de primeiro lote, 30% de desconto até 31 de janeiro, se não me engano. É todo mês. Todo mês de janeiro vai rolar, tá? E aí depois vai virando os lotes, tá? E o segundo lote de desconto é 15%, que vai até 28 de fevereiro, até final de fevereiro. E aí o terceiro lote é até lá o dia 31 de março. Tá, pessoal? Se liguem que as vagas são limitadas, né? Exato, não é porque vai começar só em março, né? Que vou deixar para a última hora. Como a gente trabalha com a questão de tutoria, né, a gente tem um limite, porque não adianta botar 200 pessoas dentro de uma pós-graduação, onde vocês vão ter dúvidas, vocês vão me chamar e eu não vou conseguir atender a demanda, né? Porque não é só uma pós-graduação, são várias. Então a gente preza pela qualidade ao invés de quantidade. Então não perde tempo, né? É o momento de se conectar, de aprender algo novo, né? Para quem se inscreveu hoje, né, Fê? Ou até dia. A gente está dando um descontão na taxa de inscrição. A taxa de matrícula, ela é R$400. Então, para facilitar esse acesso, para a galera não... vou ter que pagar 400 e começa só dia 15. Não, a gente vai fazer por 190. A gente está dando um baita desconto, né? Mais de 50%. Para poder facilitar, vai lá, garante, manda mensagem no direct que a gente manda, e a equipe de suporte vai mandar para vocês aí um link, vai pagar, e aí depois você vai iniciar no dia 15 de março. Só que
Quem iniciar agora já ganha acesso ao Physiowork Academy, né? Que é uma plataforma que a gente tem com muitos cursos, são muitos cursos. Isso é um presente para o aluno da pós-graduação EAD. Mas para quem, né, aquela velha frase, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, corre, não deixa para depois. A galera tem o hábito de falar, eu gosto de deixar para a última hora, que na última hora... Aproveita as férias aí, vai dando uma olhada no conteúdo, né? O Academy aí é como se fosse um streaming aí de aulas, de curso. Então, assim, ó, rapidinho, jogo rápido, assiste uma aula, te atualiza. Vale a pena. Vale a pena. Investimento baixo, tá? Investimento na carreira profissional. Então, assim, ó, eu posso garantir para vocês que o investimento em curso, em pós-graduação, ó, é o que te leva para frente. Deixa de comer uma pizza no final de semana, deixa de ir para balada no final de semana, investe em conhecimento, que esse retorno ele vem muito só mais. Posso garantir. Estamos aí para isso, né, Pablo? Para mostrar que... Olha, quantas vezes eu já ouvi que eu era chato, que eu ficava em casa estudando. É verdade, estamos aí para dar voz, né? Olha, nunca pensei que eu ia dizer isso aí, mãe. Realmente, conhecimento te leva para frente. Vale a pena. Na faculdade eu não era um aluno exemplar, mas depois de um tempo eu comecei a mudar. É isso aí. Eu era o cara da balada. Só que virou a chave ali, eu falei, cara, é muito melhor acordar sábado de manhã tranquilo e estudar. É isso aí. Hoje eu vejo os frutos. E é uma coisa que ninguém te tira. Conhecimento depois que você adquiriu, não tem, ninguém tira. A balada a gente fica até com, putz, gastei tanto, putz, me passei. Passei, mas o conhecimento ninguém tira. Conhecimento nunca é demais. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida em relação às pós-graduações, pode perguntar aí, né, sobre o Physiowork Academy também, que vocês já vão ter acesso imediato, não vai ficar esperando até o dia 15, já começa amanhã, se fizer amanhã mesmo. Então, aproveita aí. Eu não consigo ver as perguntas daqui, mas quem tiver, manda aí que a gente vai... Estão mandando. E vão mandando as dúvidas de vocês no direct. Vocês vão me ver bastante por aqui. Nós temos um monte de conteúdo legal para disponibilizar ao longo dos meses de evento aí. Fiquem ligados. E a gente vai ter outra live, né, Fernanda? Sobre conteúdo. Né? Vamos movimentar esse Instagram agora no início de ano. Virou o ano. Vamos lá, até março a gente tá... A gente teve uma, foi ano passado ou foi 2021? Foi o ano passado, falando de alterações fisiológicas no exercício. Passou rápido, tá na hora de fazer a segunda. Passa rápido. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui o Instagram do celular. O pessoal estava perguntando aqui, o desconto de 30% é até dia 31 de janeiro. Tá? Então, quem fizer até dia 31 de janeiro tem desconto do valor total, né, da pós-graduação. Essa pós-graduação não é um valor total, vocês podem fazer parcelado, né? Então, manda mensagem no direct que o pessoal do suporte vai explicar para vocês direitinho como funciona essa questão do parcelamento, tá? E sim, as aulas iniciam dia 15 de março e pode se inscrever até 30 de março, 31 de março. Mas não deixa para a última hora, não perde tempo, porque se tiver uma vaga e alguém deixa passar na frente, ficou de fora. Só no outro ano. Só no meio do ano. Só no meio do ano. Fernanda. Diga. Por enquanto aqui acabaram as perguntas que o pessoal me fez. Quer deixar alguma consideração final para a galerinha que está nos assistindo até agora aí, que está interagindo? Eu quero dizer para esse pessoal se inscrever. Se liga lá, taxa de matrícula com desconto, tá? R$190. E aí, ó, vocês vão ter tempo de escolher. Quero fazer tal pós, fazer aquela pós, aquela outra. Quem tiver dúvida, manda mensagem no direct, eu respondo. Ou mando para o suporte, o pessoal dá uma respondida para vocês. Fiquem à vontade, vamos
nos encontrar bastante aí para sanar as dúvidas de vocês. Vamos falar bastante sobre as pós-graduações, tá? E se eu puder dar uma dica para vocês é essa: invistam em conhecimento, vale a pena, né? Eu tô aqui hoje por conta do que eu fiz de investimento de tempo e de dinheiro e de network, né, pessoal? Porque assim, conheci Pablo, conheci Ramiro, né? Conheci a Cris, tudo através da minha formação, né? Exato. Então, é isso aí. Eu acho que vocês têm que investir nisso aí. É isso aí. Fernandinha, muito bem-vinda. Gratidão pela tua parceria mais uma vez aí com a gente. Sempre. Chama que eu venho. Em breve a gente vai fazer nossa live de conteúdo. Feito, Pablito. É isso aí. Pessoal, uma boa noite a todos. Tchau, boa bom noite. descanso. Feliz 2023. Bora, vamos pra cima. Tchau. Até mais. Thank you.